Essa campanha do Ministério da Saúde, gripe, né? Esse ano a gente tem um público um pouco maior que o do ano passado. A gente tem idoso, criança de 3 a menores de 5 anos, mulheres grávidas, mulheres que acabaram de ter neném. Aí tem mais 2 públicos, população indígena e doentes crônicos, né? Então, ficou um pouco maior o público, então a gente quer representar todo mundo. Então a gente ficou nessa, como fazer uma campanha que a gente representasse o público e que ficasse atrativa, ficasse bonita. E o uso da massinha, o uso do papel, que era uma outra opção também, e no caso de um outro layout que ficou o crochê, foi uma solução para o problema, né, nesse caso. Tinha 3 peças, uma caiu, era um recorte de papel como aquele que a gente faz para chamar chuva. A partir daí tinha um outro que era com uns bonequinhos de massa de modelar e um de crochê. A princípio era para tudo ser feito com objeto prático. Então a gente tinha que ter o papel recortado, a gente tinha que ter o boneco de massinha e ia mandar fazer os bonequinhos de crochê também, o tricô. Só que a gente não tinha muito prazo. Então, o job já veio da agência com a demanda de ser feita uma parte dele em 3D. Eu liguei pra minha mãe para ter uma noção de como se fazia, porque eu nunca tinha trabalhado com... Nunca trabalhei com crochê, né? E aí ela me deu algumas dicas. Foi muita pesquisa na internet também. Essa conversa com ela foi muito importante, lógico, para ver se... Enfim, porque eu nunca tinha feito, não tenho a menor habilidade com trabalho manual. Comecei por um esqueleto genérico, que não, como tinha um delay entre a aprovação de qual seria o personagem, eu já sabia mais ou menos o tamanho, então eu busquei fazer um esqueleto meio que genérico que eu pudesse gerar qualquer boneco, exceto esse menorzinho que eu fiz uma proporção, era uma criança, fiz uma proporção menor, todos os outros têm um esqueleto igual. Aí o que eu estava falando inicialmente, coisas que eu tentei aplicar, coisas novas aqui, eu tentei fazer, ó, por exemplo, esse esqueleto eu usei 2 peças de arame, é uma peça que vem para cá, sobe, desce, e a outra que faz o braço. E para juntar elas eu usei uma técnica com o nome de solda fria. Eu usei um pedaço de barbante, dei uns nós e amarrei onde eu queria, e usei super bonder. Depois disso aqui eu usei fita crepe e papel, qualquer sobra de papel, papelão, para gerar volumes, uma coisa que eu também aprendi com o nome de blocar, né? Por exemplo, da gravidinha aqui, eu fiz aqui por baixo da massa, tem uma barriguinha que é papel com fita crepe, mas depois a massa só vem dando acabamento por cima, né? Esse trabalho é massa! Foi assim, então a gente decupou, vamos fotografar os bonecos, fazendo a fila todos juntos, depois a gente fotografa eles separados e a gente fotografa as mãos. Não dava para fotografar tudo junto num clique só, porque a escala dos bonecos que o Silva fez é muito grande. Então a gente vai ter que reduzi-los na fusão para poder ele caber na mão da personagem. A gente fotografa a mão separado, fotografa os bonecos e depois a gente monta tudo. E aí foi mais ou menos desse jeito que a gente começou a chegar na maneira ideal de se fotografar. Pontos. Eu descobri que tem vários pontos de crochê que eu não sabia. A partir disso a gente escolheu a escala e aí eu fui fazendo a aplicação da textura na textura aberta. Fui fazendo o teste com a textura. Abri a textura num programa específico e fui testando o tamanho mais ou menos para fazer a relação com a mão, quando fosse fazer a montagem, para ficar num tamanho legal.